Hoje a nossa pauta é com o médico Maurício Nauá. Nós estamos aqui na redação Teo Notícia e a temática de hoje é sobre o Monjaro. Recentemente nós publicamos outras notícias sobre isso, mas falando da esfera da importância da atividade física. Porém, hoje nós vamos conversar com o médico para entendermos um pouco sobre a finalidade dessa medicação, por que as pessoas emagrecem, né, a importância do acompanhamento médico. E nada mais, nada menos que o Dr. Maurício Nauá, médico conhecido do nosso estado de Tocantins e que sempre se dispôs a trazer dicas importantes, informações relevantes para a comunidade com relação, claro, à especialidade dele, que é a área da saúde. Dr. Maurício, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Obrigado, sei, Clifton. Obrigado pelo café também. O cafezinho aqui na redação, ele faz parte. Faz parte, né? Já é todo convidado a receber esse café. E a gente quer saber muito, a comunidade, os leitores, os seguidores do nosso portal, qual que é a finalidade mesmo do Monjaro? Às vezes as pessoas, né, sabem que o pessoal está emagrecendo, mas para qual efeito foi feito o Monjaro? O Clifton e ouvintes, aqui é o seguinte, o Monjaro, existem outras substâncias químicas, né? Não só a substância do Monjaro. Existe a do Ozempic e outras formulações no mercado. Existem por exemplo, uma medicação que você usa essa injeção, né, essa canetinha, diariamente. Outros você usa uma vez por semana. Então, assim, existem várias medicações. A última medicação, ou seja, a que tem menos efeito colateral, que é mais tranquilo de se usar, que dá um efeito melhor, tudo é o Monjaro. Certo. Tá? Então, por isso que ficou o nome Monjaro. Mas a gente tem que saber que existem outras com as mesmas finalidades. Esses medicamentos, no modo geral, eles começaram para tratamento de diabetes. Olha só. Né? E aí começaram a emagrecer. Então, assim, a finalidade maior, né, é o diabetes. Mas, assim, são efeitos, né, que descobriram que, às vezes, o efeito não desejado é melhor do que o efeito principal. Verdade. Então, por exemplo, o Viagra, né, é um remédio que originalmente ele era para tratamento de calvície. E aí o pessoal começava a usar para calvície. Não sabia dessa. Começava a usar para calvície e começava a ver que começava a ter um efeito, né, de aumentar a potência sexual, né? Não a potência sexual, mas assim, a procura do prazer sexual. Certo. E aí eles começaram a usar no outro sentido. Outra né? finalidade. Então, assim, hoje, por exemplo, é um medicamento que você usa também, por exemplo, tem pessoas que têm problema de coração, usa uma dose menorzinha, porque ele é um vasodilatador, dilata, você consegue diminuir a pressão. Então, assim, foi descobrindo efeitos que essa substância podia ser usada, né? E acabou sendo usada em outras áreas também. E essas tidas, no modo geral, né, elas originalmente eram para diabetes, mas o efeito de emagrecimento realmente é muito importante. Hoje, acredito que tem mais gente que usa para emagrecer do que realmente para diabetes. É exatamente esse ponto que eu ia te perguntar agora, porque o tratamento original, né, o objetivo primordial seria para diabetes. Porém, a boa parte está falando, olha, estou com um peso a mais, né, quero melhorar a estética, quero ter mais saúde. E aí a pessoa não tem diabetes, mas ela compra o Monjaro. É importante o acompanhamento médico, porque a gente sabe que na medida que a procura vai acontecendo, né, inclusive várias medicações falsificadas já foram apreendidas aí no mercado, e eu quero tomar um Monjaro. Como saber com relação ao meu peso? E é importante procurar um profissional da saúde, um médico de preferência? Aí você tem as principais pessoas, por exemplo, no caso para emagrecimento, né? São aquelas pessoas que têm um pouco de excesso de peso, tá? O índice de massa corpórea de 30 até 35, né? O 35, se você tiver alguma doença, tal, quer dizer, você pode usar. Índice de massa corpórea maior, passou para 40, quer dizer, aqueles já mais obesos,
já não é uma indicação de uso de Monjaro. Né? Aí você já entra na parte da cirurgia, né? Da cirurgia bariátrica, que seja um outro assunto, por uma outra conversa. Por isso a importância de ir ao médico, né? Por isso a importância de ir ao médico antes, então. Porque você tem que saber se você tem indicação de usar ou não. Certo. Questão específica do Monjaro, né? Você começa com uma dose pequena, né? O organismo seu vai se adaptando àquela medicação, ele tem alguns efeitos colaterais. É lógico que os efeitos esperados da medicação são muito maiores do que os efeitos colaterais. Porque senão não tinha por que ter um remédio que tem mais efeito colateral do que efeito benéfico. Mas existem efeitos colaterais, tá? Então, ele causa uma paralisia no trato gastrointestinal, tá? Então, tanto o estômago ele começa a ficar mais parado, fica mais cheio, existe obstipação, se a pessoa já tiver obstipação vai piorar esse quadro, vai acontecer distensão, às vezes pode dar dor, vai aumentar a acidez do estômago, porque fica a comida mais tempo ali, começa a dar acidez, aí pode desenvolver uma gastrite, uma úlcera. Então, assim, existem efeitos colaterais. É lógico que tem uma quantidade de pessoas mínimas que tem, mas existem. Então, por isso você começa com uma dose pequena. Essa dose, você, depois de umas 4 semanas, você adequa essa dose. Certo. E você só vai ter, por exemplo, especificamente com o Monjaro, você só vai ter um resultado, você saber o que vai acontecer depois de 8 semanas. Olha só. Então, com 8 semanas de tratamento, é que você vai ter uma previsão de quantos por cento, de acordo com o que ele perdeu em porcentagem, né? Naquelas 8 semanas, vai saber dali a mais 1 ano, 2 anos, o quanto que ele vai ter perdido de peso. Então, não é um medicamento que você usa 1 dia ou 2 dias e pronto. Já vai ter o efeito e resolveu, né? Você pode, às vezes o pessoal fala assim, não, eu quero usar para mim em junho, por exemplo, para julho eu quero ir para a praia, quero ir... Tá com o corpo em dia, né? Né? Então, assim, você vai usar, você vai perder algum peso, né? Vai perder, mas assim, você vai acabar ganhando tudo isso aí de novo. Essa é a grande questão. Que aí entra um ponto importante. O Monjaro tem um prazo para a utilização dele ou não? Porque tem pessoas aí já dizendo assim, olha, tá tomando Monjaro é para a vida inteira agora, não tem como mais não. Ou tem um período que tem que ser desmamado, retirando? Não, igual eu falei assim, você começa a usar durante 8 semanas. Certo. Com 8 semanas você tem uma previsão para 1, 2 anos. Então você vai ter que continuar usando pelo menos 1 ano. Certo. Às vezes até 2 anos. E aí depois, se você quiser manter esse peso, você tem que continuar usando. Eu conheço pacientes tal, que já tomam já há 4 anos. Já. Olha só. Então, assim, começaram com outras medicações, hoje já estão com Monjaro, né? Mas usa o tempo todo. E aí você vai adequando essa dose. Então, por exemplo, você começa com 2,5 nas primeiras 4 semanas, depois passa para 5 miligramas, né? Mais 4 semanas, vai perfazer as 8 semanas. Se a pessoa perdeu uma quantidade de peso, tipo 5%, até 10%, você pode manter os 5 miligramas, você pode manter isso aí durante 1 ano, 2 anos e pronto. Agora, se não perdeu e ele quer perder mais, você precisa que ele faça perder mais, aí você aumenta a dose. Por isso que o médico é importante. É importante. É fundamental, né? É fundamental. Porque senão... E mesmo porque assim, hoje pra você comprar, você precisa de receita, né? Sim. A não ser que você compre clandestino, é lógico que... o risco é grande. Mas o risco, você não sabe de onde vem isso aí, exatamente. Né? Agora, interessante, doutor Maurício, é com relação a outras atribuições que devem acompanhar. Então, eu preciso ir ao médico, procuro esse profissional, tem as dosagens certas, os prazos, né, que vai mudando essa dosagem, e a alimentação. Alimentação e exercício. Inclusive, esses dias nós fizemos uma reportagem com um personal, né, o Janilson Reis, e ele disse muito isso com relação, olha, o pessoal está tomando Monjaro e muitos tomam e não querem uma atividade física e alimentação, quer manter aquela mesma vida. E aí pode ser um risco, né? Isso aí é o seguinte,
se você perguntar para 100 pessoas, 98 vão querer continuar fazendo as mesmas coisas, Os mesmos hábitos. não vão querer mudar nada e vão esperar um resultado diferente. E aí esperam que foi a cirurgia bariátrica, o Monjaro, antigamente tinha fenproporona, existiam outros medicamentos também. Mas assim, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não mudar a sua alimentação, se você não começar a fazer exercício, não é isso que vai resolver. Sim. Você não adianta você pegar numa coisa, vai ser aquela tábua de salvação que vai te resolver todos os seus problemas. Não vai. Então, uma coisa assim que eu faço, né, a cirurgia, o medicamento, por exemplo, existem esses medicamentos também, existem via oral também, né, não só injetável. Mas todos eles, você tem que ser o pontapé, né, o start para você mudar seu estilo de vida. Certo. Porque você vai ficar sem apetite. Você não vai comer, né? Você vai comer e vai ficar saciado rapidinho. Então, assim, você tem que aproveitar isso aí para mudar seu estilo de vida. Começar a comer menos, começar a comer mais certo, menos carboidrato, tirar o açúcar o máximo que puder. Inflama demais o açúcar, hein? Não, inflama e deposita, né? Vai... Eu sei como é que é isso. Tô lutando contra esse açúcar. Aquela pochetezinha famosa, né? Mas assim, então assim, eu acho que esses medicamentos e cirurgias, do modo geral, é o pontapé para você fazer essa mudança. Certo. Porque como você não vai ter o apetite, você vai se readequando, adequando a sua alimentação, você vai mudando o seu estilo de vida, você começa a fazer uma atividade física, começa a fazer uma academia, uma caminhada, uma bicicleta, né? Uma natação, que são atividades, principalmente para quem é mais sedentário, quem é mais obeso, não adianta chegar e começar a correr aí, que vai arrebentar o joelho, o quadril, coluna. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, exatamente. Então, assim, seriam atividades, né, para natação e bicicleta, ideais, né? Aí você pode fazer depois uma caminhada, tudo, e ir mudando a alimentação. Quer dizer, então você tem que aproveitar isso aí para fazer essa mudança. Agora, se você quiser usar esses medicamentos, né, e quiser manter seu mesmo estilo de vida, daqui a pouquinho você vai estar tomando 10 miligramas de Monjaro, vai passar para 12 miligramas de Monjaro. Hoje os laboratórios já estão pensando em 15 miligramas, já estão tentando mexer. Quer dizer, daqui a pouco você vai passando para 15 e por aí vai. E daqui a pouco não resolve. E aí você acaba não resolvendo mais. Então, assim, eu acho que você tem que aproveitar essa situação para tentar mudar seu estilo de vida. Agora uma pergunta bem direta. O senhor, como médico, profissional da saúde, é a favor ou contra esse tipo de medicamento para esse uso? Eu sou a favor, muito a favor. Mas é aquilo que eu falei. Consciente. Com acompanhamento. Com acompanhamento médico. Se puder fazer um acompanhamento com nutricionista, um acompanhamento com professor de educação física. Quer dizer, tudo vai junto, né, para você ter uma saúde boa da pessoa. Perfeito. Porque a saúde não é... O que é saúde, né? Pela Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, né, é o bem-estar físico, social da pessoa. Sim. Então, assim, não é só ele não estar doente. Não, ele tem que estar bem. Sim. Né? E às vezes a pessoa precisa de uma ajuda para ficar bem. E aí a saúde da mente, né? Das emoções, né? Tudo isso. Muito bom. Então precisamos realmente ser. Então, assim, eu sou a favor, certo, dentro daquelas indicações que são recomendadas, né, pela Anvisa, pelas instituições de saúde do mundo inteiro, né? No caso do Brasil seria a Anvisa. Mas você tem que ter outras coisas. Não é só o Monjaro, não é só o Ozempic.
não é só isso aí que vai É um estilo de trazer vida, né? Literalmente. questão de vida. E o senhor acha que com esse aumento da procura, né, inclusive já tem projetos de lei para que, né, isso seja barateado e distribuído futuramente, até pelo SUS, com relação às pessoas que precisam, o senhor acha que, com relação ao preço, que é um poder, tem que ter um poder aquisitivo mais significativo, né, para você ter acesso a esse tipo de medicação. O senhor acha que as coisas estão caminhando para esse tipo de medicação baratear? Porque a gente sabe que por trás disso são empresas, empresários, uma indústria que vive de lucro, né? O Ozempic, né, que foi um dos primeiros que teve assim, um boom, vamos dizer assim, né, comercial, a patente dele, porque esses laboratórios eles investem em tecnologia e depois existe um prazo, né, onde ele é o único a comercializar isso aí. Então cada país muda, uns 10 anos, outros 15, outros 20 anos e tal. E no Brasil acaba esse ano. Então esse ano vence o prazo do Ozempic. Então isso aí vai fazer com que outros laboratórios possam entrar nesse mercado. Tem o direito, né? Tem o direito de comercializar. E aí é aquele negócio, né? De todo comércio, né? Mais concorrência, o preço vai cair. E o preço caindo, mais acessível a grande parte da população. Então isso é igual, por exemplo, qualquer remédio quando você vai comprar, no começo só tem um remédio. Sim. E é absurdo de cara. E depois, com o tempo, quando quebra a patente, patente de música também. Aí quando quebrou a patente, abaixou o preço, aí fica mais fácil da população consumir no modo geral. Então eu acredito que o Ozempic já vai abaixar. O Mounjaro daqui mais uns anos também vai abaixar. E o Ministério, né, tentou ver, mas o preço realmente ficava meio que inviável, né, para ele fornecer no SUS. Mas eu acho que com a quebra da patente do Ozempic, pelo que eu acompanhei, eu acho que pode ser bem provável que o Ministério da Saúde, para o ano que vem, e tal, não sei o que, consiga se organizar para começar a fornecer algum desses medicamentos no sistema único de saúde. Já vai ser uma ajuda importante. Com certeza. Gente, quantas informações importantes, hein? Direcionamentos, porque o que a gente sabe é que quanto mais no cidadão está consciente com relação ao uso da medicação, né, não se automedicar, mas realmente ter uma orientação de um profissional da área, isso facilita até para evitar, né, situações aí que a gente já viu em várias reportagens de efeitos por pessoas que tinham problemas específicos de saúde e acabaram sendo prejudicados por causa da medicação aplicada de forma errada e sem a necessidade. Doutor Maurício, mais alguma observação importante para a gente finalizar sobre o Mounjaro? Clifton, assim, primeiro assim, para terminar, né, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, poder tirar algumas dúvidas, né, da população e falar o seguinte, a questão do Mounjaro, né, é muito bom, é muito benéfico, mas o mais importante é o que vem por trás. Não adianta você ficar ali. Sim. Né? É igual a igreja. Sim. Você vai na igreja e não faz nada de bom, quando está ali você só fica pensando em coisa ruim, não vai te beneficiar em nada estar ali naquele momento. Certo. Então assim, você tem que entrar ali com o espírito, sair com um espírito melhor ainda e continuar praticando bem. Então, você faz a mudança, a igreja faz a mudança em você. E o Mounjaro, né, longe de querer dizer que seja igreja, né, mas assim, o fundamento é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, você ter aquilo ali, mas sabendo que não é só isso que vai fazer a mudança. Não é um efeito imediato. Não é efeito imediato. Tem que colocar em práticas várias. E tem as outras coisas que você tem que fazer. Vai depender muito mais de quem recebe do que da própria medicação. Perfeito. Porque uma coisa que eu falo com meus pacientes, remédios tem para 99,9% das doenças. E um monte de gente fica doente. Então não é por falta de remédio. Então existem outras coisas que você tem que fazer para evitar a doença. Porque se fosse só remédio, você ia na farmácia, comprava o remédio e não ia ter problema nenhum. E não, você tem que
tem que ter as outras coisas. Perfeito. Então, assim, agradeço mais uma vez a você, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder realmente tirar algumas dúvidas, né, da população. Doutor Maurício, para quem ainda não te conhece, qual que é a sua área de atuação hoje na medicina? Você já tem uma caminhada boa, né? Na última entrevista que nós fizemos aqui, inclusive, parece que você me disse que se formou em 89. Isso, 89. Olha que a minha mente está boa, hein? Então isso quer dizer o quê? 37 anos. Então tem uma experiência boa. Você é cirurgião, gastro, quais as suas áreas de atuação para as pessoas te conhecerem melhor? Quando eu formei, né, eu fui fazer cirurgia, fiz 3 anos de cirurgia. E nessa época, né, onde eu comecei a mexer com outras áreas de cirurgia também, a parte da vascular e tal, não sei o quê, onde eu fiquei bastante conhecido aqui nessa área. Depois eu fui fazer endoscopia, fiz mais 6 meses de endoscopia. E depois eu fiz, eu fui sempre estudando, né? Aí eu fiz um curso de 2 anos, né, uma pós-graduação de 2 anos de acupuntura. Olha aí. É interessante, é uma coisa bem diferente, né, de cirurgia e acupuntura, mas é uma coisa assim que me deu muito prazer, mudou muita coisa na minha vida a acupuntura. Não que eu tenha feito, mas assim, os ensinamentos da medicina chinesa, né, a gente vê a saúde, vê o indivíduo diferente do que a gente vê no mundo ocidental. Isso aí realmente mudou muito minha ideia de paciente. Depois a gente pode conversar outra vez no outro assunto. A gente vai ter muitas pautas. Inclusive, eu acho muito bom isso, doutor Maurício, antes da gente encerrar. Mas só terminando assim, aí hoje eu me dedico mais à parte realmente de endoscopia e colonoscopia, né? Faço ainda as consultas, faço cirurgia, hoje mesmo já operei. Então, assim, continuo atuando nas outras áreas. Desculpa. Tem um leque muito grande de informação, né? O que eu ia dizer era o seguinte, que é interessante um diferencial, né? Eu e o Dr. Maurício já temos uma caminhada aí a longo prazo, né? Eu já, inclusive, sou paciente dele também. E um bom médico, ele às vezes chega a uma conclusão numa conversa. Então esse tratamento humanizado de vocês realmente é um diferencial seu. Por exemplo, às vezes o problema da pessoa é a rotina. Fala, não, meu amigo, você precisa fazer um exercício, melhora a sua alimentação, já vai ser um caminho, né, bom a ser percorrido. Porque às vezes você chega num profissional, ele anota ali o que você está sentindo, passa a medicação, está aqui. E aí você falou sobre essa área que você estudou, né? Às vezes você entender um pouco sobre pessoas e ouvir um pouco mais elas, já vai te ajudar bastante no diagnóstico, não é isso? Com certeza. A medicina, né, faz a consulta, né? Existe a consulta, existe o exame físico, existe os exames complementares, né, que são os exames que você pede, né, para você chegar no diagnóstico, né, que é a parte mais difícil da medicina é você chegar no diagnóstico. Depois que você tem um diagnóstico, aí é o tratamento. Sim. Né, e o acompanhamento. Mas o mais difícil realmente é chegar no diagnóstico. E a consulta, o exame físico, você tem que ter confiança da pessoa. Né? Não tem jeito. É igual você levar um carro no mecânico, é igual você ter seu advogado, é igual você ter um pedreiro. Quer dizer, como é que você vai botar a sua casa que você vai morar, você botar uma pessoa que você não confia, que vai fazer as paredes tortas, e fala assim, gente, será que essa casa vai cair? Será que não vai cair? Verdade. Então, assim, você tem que ter confiança. Sim. E para você ter confiança, você tem que fazer não só ter uma área boa de estudo, né? Você se preparar para aquilo ali, mas você também ser acessível ao paciente. Porque às vezes, é igual essa conversa nossa aqui, tem muitos profissionais que não conseguem conversar igual a gente conversa assim, conversando como pessoas. Exato. E conversa muito técnicos, muitas coisas, e o paciente não entende nada. Hoje você tem um trabalho americano que foram feitos, né, nos Estados Unidos, e mais da metade das pessoas lá nos Estados Unidos consultava com o médico, quando saía, o pessoal estava lá perguntando o que o médico falou. Mais da metade não sabia o que o médico tinha falado. Mais da metade nos Estados Unidos. Você imagina aqui no Brasil, né,
que a gente é muito mais carente, né? Tem uma diferença, né, de social. Isso aí, se lá é mais da metade, aqui é 70%, 80% das pessoas não sabe o que o médico falou. Se o médico falar num linguajar muito técnico, praticamente 100% não vai saber. Verdade. Então, assim, a gente tem que... Uma coisa que eu aprendi, né, nós temos que falar a linguagem do paciente. Então, assim, literalmente se comunicar. Se o paciente é um paciente daqui, por exemplo, um paciente mais idoso, é um paciente que vive aqui no Tocantins, tudo tal, você tem as palavras que são daqui do Tocantins, você tem o linguajar do Tocantins. Então você tem que falar uma coisa que ele entenda, né? Então, por exemplo, chegue para cá. Sim. Regionalizar mesmo. Tira de banda, né? Então, se vocês conseguirem se comunicar com ele, isso aí cria uma empatia, isso cria uma identificação. Perfeito. E uma comunicação humanizada, né? Lá no jornalismo a gente sempre fala, no jornalismo, que o médico ele tem que falar tecnicamente para um outro médico. Isso, como advogado para outro advogado. Isso mesmo. Ele pode até falar numa consulta um termo técnico, mas ele vai decodificar. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos fazer isso? Isso. Perfeito. É isso mesmo. Por isso que a gente dá certo nas entrevistas aqui, porque nós temos que falar a linguagem das pessoas, né, Vinícius? Vinícius aí da área da comunicação. Bom, gente, foi muito proveitoso, o nosso tempo realmente passa voando. Nós temos aqui o Dr. Maurício à nossa disposição, nós vamos abordar várias pautas, vamos começar uma série de entrevistas sobre saúde, que realmente nós temos um jornalismo preocupado em levar informação de qualidade, esclarecedora para o cidadão. E nós temos um parceirão aqui, que não é de hoje, né? Que sempre se colocou à disposição em meio à agenda lotada. Ele saiu do hospital, veio correndo, né? Depois já tem outro procedimento para tirar um espacinho para nós. Doutor Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Cris. Suas considerações finais aí para os... Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, tá? E agradecer realmente a todos vocês que fazem parte, né, do Tom Notícia, que realmente é esse canal de comunicação que leva informação, que leva entretenimento para toda a população do estado e do mundo, né? Tá certo então, obrigado pessoal, obrigado doutor Maurício, nós conversamos aí com o médico Maurício Nauá Chaves, dicas importantes, dessa vez falando sobre Monjaro. Grande abraço.